João Seguro, a palavra agora na sua. Ora bem, então é o seguinte, antes de mais, agradecer as coisas que eu aprendi hoje aqui convosco, uma coisa absolutamente extraordinária, e agradecendo também a liberdade que o Aquilino tanto prezava, faço aqui uma questão de princípio, que alguém propôs festejar a República outra vez com o Aquilino, não tenho nada contra, mas faço já e porque exatamente a liberdade porque ele se bateu um bocadinho. Eu sou monárquica, não sou republicana, como não quero, eu venho perfeitamente comemorar a República com o povo. E, por outro lado, fiquei surpreendida, porque o Paulinho que eu conheci no berço e da Ravina, foram os dois conhecimentos que eu tive dele, realmente mostrou-me aqui que nós, e já que estás numa de fazer as edições do Aquilino. Eu não, o senhor não está. Os senhores da Altapas, por favor, lembrem-se do romance da Raposa. Não, lembrem-se do romance da Raposa e eu vou explicar porquê. É que o romance da Raposa também está esgotado. E o romance da Raposa é o primeiro dos livros de Aquilino que faz com que Aquilino seja um escritor universal. É o primeiro que ele escreveu que o torna universal. Porque ele é efetivamente um escritor universal. E tão universal que, numa sessão que eu fiz em Coimbra, com a professora Manuela Coelho, que conhecem, e com o professor Ciara Pereira, há um senhor na assistência que se levanta e diz que conhece uma tradução sueca da Aquilino I, sobre a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ora bem, isto é verdadeiramente extraordinário, porque nós estamos aqui nas terras do Demo, nós é que fazemos as terras, são as terras que fazem a nós é que somos o Demo delas, e Aquilino tem essa recepção extraordinária e sedíssima. E dos livros dele, aquele que efetivamente se torna mais universal é o romance da Raposa, pela tradição oral do romance de Renard, que vem de França para cá. Claro que Aquilino não pertence, não extravasa de tal maneira, quer a beira, quer a nação, quer tudo isso, que, mesmo em língua, mesmo na língua portuguesa, o Batista Bastos escreveu uma coisa absolutamente extraordinária sobre ele, que é o seguinte. Aquilino é uma nação idiomática. O resto são arredores. Não sei se conhecem, sabem quem é Batista Bastos, é um homem muito citadino, muito lisboeta, mas que efetivamente sente esse respeito. E esse respeito universal. Por isso não se esqueçam do romance da Raposa e quando fizerem a apresentação dele, lembrem-se disso e podemos começar por aí, porque ele é muito maior do que a beira, muito maior do que a nação, muito maior do que a própria Europa. Agora, eu queria então retomar a minha preparação, não é? Porque isto foi tudo uma questão de improviso, e o convite para esta sessão, já agora vou dizer, foi-me feito pelo Dr. Cássio Pinto para partilhar as minhas experiências pessoais e só nessa qualidade é que me atrevo a falar, ou melhor, a contar sobre tal homem. Porque realmente, provavelmente haverá aqui gente que sabe que o viu, mas eu vi o Aquilino Ribeiro. Eu vi o Aquilino Ribeiro conforme vi o Salazar. Vi um e vi o outro. E eu, ao Aquilino Ribeiro, só o vi de longe, porque nunca me atrevia a aparecer perto, espreitava, e o Salazar não. O Salazar, contrariamente, eu pela mão dele e disse, olha, dá um beijinho ao senhor doutor. E eu dava um beijinho ao senhor doutor. O Aquilino não. O Aquilino para nós era assim uma espécie de figura mítica pela aura política que se apossava dele. E então, como é que eu vi? Eu vi-o em Viseu, em que ele fazia questão de ir fazer os seus fatos ao Álvaro Alfaiate. Era o Álvaro Alfaiate, era, sim, senhor. Onde eu também os meus filhos e o meu pai, perto do parque, perto também do liceu, daí nós dele, longe, e ele fazia uma questão, era extremamente curioso. Em Viseu andava sempre extremamente bem vestido. No Chiado em Lisboa, muitas vezes, em dias de inverno, ia de tabancos e com um capote alentejano. O que significa que também era, digamos, artista, no sentido
de querer chocar e partir-lhe por fora. Ora bem, continuando, eu convido-me porque eu sou a mais velha, agora, da minha família, porque a minha prima Clara já faleceu, sou eu a cabeça de casal, aquela gente toda. E depois, interessei-me sempre pela língua portuguesa, embora seja de germânicas, e tive um pai que me enriqueceu muito, que me chamou a atenção para isso, e fui criada longe daqui. Isso é muito importante, porque nós normalmente fazemos aquilo que o Aquilino costumava dizer, santos da casa não fazem milagres, e nunca ligamos a importância ao tamanho das coisas que nós cá temos. E este realmente, como eu vivi muito tempo fora, tomei a perspectiva, coisa que, efetivamente, quem está habitável normalmente não fazia. Portanto, neste passeio pelo Sátão, na geografia sentimental da Aquilino, materializei o que já havia pressentido e sentido para a obra, que descobri que todos os concelhos ao norte de Viseu, e isto é muito importante, pertencem todos à terra são 5 concelhos, e pertencem todos àquilo que se chama, ou que ele chamou, as terras do Demo. Mas, conforme eu disse, eu penso mais que ele chamou terras do Demo porque nós, os habitantes, somos do Demo do que as terras. As terras, coitadas, não têm culpa nenhuma. Nós é que as desbravamos ou estragamos conforme assim necessitamos. E então, o Sátão engloba Ferreira de Aves, o Sátão, o concelho de Sátão, propriamente dito, engloba 3 concelhos anteriores a ele, que eram Ferreira de Aves, Rio de Moinhos e Sátão. Exatamente. Eram 3 concelhos que fizeram. Não, mas não é isso. Depois há 12 freguesias. Há 12 freguesias. Ora, o que é que acontece? Por este andar, nós arrogamos o facto de termos aqui estes concelhos. Se virmos bem no mapa, isto faz um triângulo escaleno. Ou seja, começando em Viseu, vamos até Moimenta da Beira, e depois de Moimenta da Beira descemos para ali para a terra dele e voltamos outra vez a Viseu e temos um triângulo escaleno, com os lados todos diferentes, mas no fundo unidos. Quem é que os une? A prosa dele. Mais nada. É a prosa que o une. E daí a unidade de que nós estamos a falar. Bem, é uma unidade que nós, se fôssemos a dar ouvidos ao doutor Fernando Seabra, de Viseu e de Lisboa também, punha-o em Cavernães como um dos concelhos das terras do Demo, porque o pai dele era de Cavernães e então ele ficava-se... Dentro da quebra de Viseu chamava-lhe o filho. Mas não, além de mais, para este triângulo, que efetivamente pode, mesmo em termos socioeconómicos, ser muito importante para a região, neste triângulo nós não nos podemos esquecer que há um outro livro da Aquilino, que se chama Grandezas e Misérias dos Príncipes de Portugal, que faz ainda uma coisa que os habitantes daqui agora podiam fazer, mas que ele já fez, que é separar a beira litoral da beira alta, efetivamente, porque ele detestava Coimbra, detestava a beira litoral e detestava escrevendo. Não tinha qualquer espécie de peixe. Portanto, reparem que nas distribuições administrativas, dado o peso de Salazar, professor em Coimbra, as coisas não contrabalançavam, porque este triângulo coitado daqui sofreu, e sofreu bastante, com o peso de Coimbra. E ele tirou-lhe esse peso e não teve peixe de o fazer. Portanto, estão a ver as vantagens que nós temos em começar de efetivamente tomar atenção ao Aquilino. As grandezas e misérias do Príncipe de Portugal, sabes tu com certeza que não tem um número de edição conforme tem as outras obras do Aquilino. Que é de outra editora? Não. A primeira edição foi tirada do mercado para aqui. Mas os revisores da época esqueceram-se de que, quando levantaram a proibição dela voltar a ser editada, ela não teve uma segunda edição, teve uma primeira, digamos, primeira A, não é? Então, essa edição é uma obra que não tem número de edição. É uma edição que tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei quantas são, já que tem, mas que não tem número de edição, por causa disso, de descuido de qualquer dos revisores que não... Mas é também, muito curiosamente, uma das raras traições à Bertrand. Exatamente. Porque é a editora Livros do Brasil. Exatamente. Voltou agora à Bertrand nestas edições.
podíamos ir por aí. Ora bem, depois, na questão da geografia sentimental, a geografia, claro, nós temos a geografia biográfica, que é aquela que aparece mais nos livros, é aquela que todos nós falamos. Depois temos uma geografia imprevista, na qual eu meto o Sátão. Porque a geografia biográfica dele é Vila Nova de Paiva, é Sortosa, é Tabosa, é Moimenta da Beira, etc, etc, etc. Aí viveu. O Sátão foi uma zona de passagem. Era uma zona de passagem e reparem numa coisa, uma viagem ao Sátão naquele tempo era uma coisa complicadíssima. Muito mais complicadíssima do que... Bem, não faço ideia nenhuma, mas aqui nos dois deste Austrália, ou outro sítio qualquer, não é? Porque íamos por estradas difíceis, tínhamos que descer da carroça para o campo para os cavalos poderem puxar, etc. E, no entanto, eram pouquíssimos quilómetros entre um lado e outro. E, portanto, eu chamo a esta zona da geografia sentimental do Sátão a geografia imprevista. Imprevista porquê? Porque a primeira vez que ele sai, com 10 anos lá de cima, visto que ele ficou surpreendido com o Tejo e tudo, a primeira surpresa que ele terá tido é quando passa por aqui, pelo Sátão, provavelmente. Será assim a segunda vila, depois de Vila Nova de Paiva, que ele encontra no caminho. E nós sabemos que o Aldeão tinha o seu centro na aldeia, depois a seguir tem a zona da vila onde encontra o médico, encontra o juiz, encontra o lugar, etc. Tal e qual como hoje. E depois tem então uma outra zona maior, que é a cidade, onde está o governo civil, ou está o governo civil, e as outras juízes também, os tribunais. E depois temos então a nação. A nação que para ele era igual a repressão. Ele tinha a sua zona de conforto, digamos assim, onde ele podia efetivamente fazer a sua guerra e percebeu isso muito bem, que tinha que a fazer primeiro no sítio onde está e depois expandi-la. E ele faz exatamente isso. Quer dizer, na geografia, que ele chama a geografia sentimental, tem a geografia geográfica, tem a geografia imprevista e depois tem uma outra geografia que eu chamo a geografia sonhada. E que geografia é essa? Que aparece até nas palavras utilizadas. Porque ele muitas vezes usa as palavras reais, os nomes reais, mas outras vezes, quando trata, por exemplo, do wolfrâmio, ele faz uma coisa extremamente curiosa, e aí é que eu digo que é a geografia sonhada. Porque aparecem as minas na Cairiga, no wolfrâmio. Cairiga não aparece como palavra, muita gente se não sabe o que é Cairiga, não sabe que o romance se passa exatamente ali. E ele chama-lhe Setóbriga. Esta é a geografia sonhada, ou seja, ele interiorizou-a e na sua ficção utiliza, quer nos romances de aldeia, quer nos romances cidadãos, no caso da Mónica e da mulher. Outra das coisas que me preocupa a ele muito é a família, o núcleo familiar, porque ele nunca a teve, não é? A família dele não é uma família normal, estruturada, natural. E daí a sua preocupação é tudo, desde o princípio até ao fim, a preocupação da família, para ele, é uma coisa absolutamente extraordinária. E então o que é que ele faz? Faz uma coisa, como é que eu ia te explicar? Hoje visto, né? A pessoa não se casava por amor, casava-se por uma questão de interesse, para juntar terras, para fazer alianças, para juntar uma série de coisas. Não havia, quase na sua literatura rural, um casamento por amores. Onde aparece um único casamento por amor verdadeiro, de escolha, é Malhadinhas, que é o primeiro, e depois na Mónica. Mais tarde, também, que é uma história absolutamente deliciosa e que é uma pena que ninguém se lembre de fazer um filme com a Mónica. E ter como personagem a filha. Exatamente. Mónica de novo. Exatamente. Ora, o que acontece é que o livro do Malhadinhas é um livro muito curioso, primeiro porque aqui parece que a esposa do Paulo é familiar direta de Malhadinhas. Sobrinha bisneta. Sobrinha bisneta. Mas saiu do pior caráter. Não é tanto faca nem marapau. Não sei que o meu pai fez um quarto a uma das netas de Malhadinhas que também se chamava Brígida. Não sei se tu mulher se chama Brígida. Ora, o que é que acontece? Acontece que o Paulo arroga-se este direito e eu arrogo-me então agora de falar naquilo para que fui convidada, para não me ter a conscienciar alheia dessa série. E então é o seguinte, uma das personagens de Malhadinhas que está aqui é meu tio.
O Bernardo do Paço é meu tio. A característica fundamental dele foi escondida pelo Aquilino Ribeiro, que o torna um homem cheio de autoridade e, enfim, uma espécie de juiz da terra, um juiz de paz. E ele, aqui, claro, não é apresentado, tinha que ter qualidades físicas que não são aquelas que ele efetivamente tinha. Ele era realmente um homem grande, forte, mas era gago. Imaginam o que seria se o Aquilino Ribeiro o tem descrito com essa qualidade, ou com esse defeito, que eu não sei. Mas pronto, ele era meu tio. Era tio, por afinidade, porque a mulher dele é que era tia direita, do meu avô, pai do meu pai, e era padrinho do meu pai, e era padrinho do pai do meu pai. O Sr. Augusto e o Dr. António. Então, ora, acontece que essa personagem do Bernardo do Paço, conforme há bocado falado também, em Lamas está ali o meu primo, o Vítor. Temos um outro tio que era só o facto de ser da zona, de ser também do grupo anarquista, bombista, reviralhista, que tinha muitos adeptos aqui pela zona. E já agora queria dizer que a pessoa que o levou, o Aquilino, quando ele foi para Mangual e acabou por ser preso, foi o Sr. Rebelo da Veiga. Tinha um cargo, muito pouca gente tinha cargo, o Sr. Rebelo da Veiga tinha um cargo, e foi o Sr. Rebelo da Veiga que... Irmão do Sr. Telmo Monteiro. Pronto. Telmo. E então, ali, o meu tio Luís, outro tio, do outro lado, portanto, é dois lados diferentes, era amigo do peito do Aquilino Ribeiro, mas o Aquilino Ribeiro era da geração da minha bisavó. E quando a minha bisavó morreu, eu já tinha 11 anos e a minha prima Clara tinha 13. Portanto, ela morreu, minha avó Virgínia. E muitas vezes me lembro dela contar que o Aquilino Ribeiro visitava e lhe dizia: Virgininha, Virgininha, a sua vida dá por um romance. Parece que sim, não sei quais são, mas parece que sim. Acontece que o meu tio Luís também, a zona, ou a estrada que eles escolhiam quando chegavam ali a Camperões, para fugir à Pio, estranhamente e curiosamente, nunca percebi bem porquê, mas é verdade, em quase todos os livros em que isto é pormenorizado, enfiam sempre pela estrada do Sátão, até na moda. Enfiam sempre pela estrada do Sátão para os despertar, não sei porquê. Não sei se havia aqui muito reacionários, muito modernos, como eu não sei. A única coisa que eu sei é que eles, quando chegavam a Camperões e vinham fugidos, nunca enfiavam pela estrada, mas enfiavam sempre pela estrada do Sátão. De modo que o meu tio Luís vinha, muitas vezes, fugindo com ele para aqui e ele escondia-se naquela horta, naquela gruta, e era exatamente ligado à casa da minha avó, que ia lá levar a comida. Em casa da minha avó, escondia-se ele, às vezes, juntamente com a minha bisavó, com o meu tio Luís, e quando a minha avó Virgínia morreu, andava tudo à procura do buraco onde eles se escondiam. Corria-se tudo, mas carrara, onde é que ela os metia? Porque a vinha, entrava em casa, corria tudo. E eles não se viam, não apareciam. Ninguém sabia onde estavam. Entre duas salas, havia umas ombreiras de portas que eram de granito e eram larguíssimas. Do lado da sala, punham um armário carregado de louça. Tudo, era daqueles armários em castanho maciço que não se mexiam, e do outro lado punhas um carregado de linho, de lençóis de linho e de roupa. Então não havia hipótese nenhuma. Quem é que se lembrava de despejar o armário para puxar? E era o que eles faziam. Quando a Pito se ia embora, puxavam os armários e eles estavam metidos ali. Cabiam, estas portas eram larguíssimas, não era que eles ficavam com um armário de um lado e um armário do outro. Era assim, eles se escondiam e ninguém sabia. Não houve hipótese, nunca ninguém soube. Só efetivamente quando ela morreu e uma criada disse, não escondia, mas era ali, naquele sítio, que é verdadeiramente extraordinário e a maioria das pessoas não sabe, mas faz mais pequeno como é que eles se escondiam. Porque muita gente pôs as hipóteses de os meterem no estrobo, de os taparem com o estrobo. Eles também lá iam com o confortável, exatamente. E nada, não aparecia. Era entre os armários que eles estavam escondidos. Ora bem, para além disso, eu só queria, para não perdermos muito mais tempo, só queria chamar a atenção para uma coisa, para acabar
para poder as pessoas perguntarem aquilo que quiserem, mas eu só gostava de dizer o seguinte. O Aquilino Ribeiro dizia que estas terras viviam no isolamento tibetano. Isolamento tibetano é uma coisa assim um bocado dura, que cai, mas que nós não nos podemos esquecer que a própria palavra tibetano nos projeta para uma zona fora de nós todos, e era uma coisa que ninguém se lembraria de pôr a palavra tibetano na boca do Aquilino. Chamariam de isolamento, sei lá, serrano, outra coisa qualquer, mas não, eles chamam de isolamento tibetano. Esse isolamento fazia com que as pessoas, como não tinham modelos exteriores, se autorregulassem, não é? E, portanto, regulavam-se primariamente. Ou seja, quase todas as personagens da Aquilino, da zona rural, dos romances rurais deles, são absolutamente primários. Sentem inveja, sentem dor, sentem prazer, primariamente, quer dizer, é a primeira coisa. Eles não têm qualquer espécie de freio, digamos assim, cultural ou civilizacional. É o homem naquilo que ele é mais. E, ao mesmo tempo, por causa disso, é que nós não nos podemos esquecer que o homem é também completa e rigorosamente universal. E é nesse primarismo que está a universalidade, que eu acho que é das coisas que nós devemos prezar. Por outro lado, o Dr. Santos Costa, que era amigo deles, e eram novelistas, numa dessas viagens de Mangualde, eu vi um cartão escrito desta pequena anedota, e, portanto, posso ser testemunha mesmo, porque vi o Dr. Santos Costa, que era um homem do regime, era conhecido pelo Aquilino Ribeiro, sempre era conhecido no tio Luís. E um dia encontram-se no comboio, exatamente, vários no Sul Expresso. No Sul Expresso. E encontram-se, qualquer um deles entra com uma mala na mão, e a PIDE entra também porque ia atrás da mala. Sabiam o que é que a mala levava. E eles não fazem mais nada. Pá, estás aqui, muito bom dia, passaste bem, tá? Alaparam-se na carruagem do senhor, deixaram-lhe a mala, foram buscar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. A terminar, saíram do comboio e deixaram a mala. Isto é autêntico. E em casa da minha avó, portanto, irmã, desse eu encontrei um cartão em que o Santos Costa escreve ao meu tio Luís e dizia: olha, fiquei muito agradecido pelo presente que me deixaste na viagem. Foram muito simpáticos. E o meu tio Luís respondeu também por escrito, assim, mas o Santos Costa ainda ouvi no escritório da minha avó. Respondeu-lhe assim: olha, não era para ti, mas também se te rebentasse nas mãos, paciência. Mas isto efetivamente aconteceu. O que também demonstra que efetivamente as relações entre eles eram relações cordiais de amizade. Aliás, ele depois, em relação mesmo ao próprio Aquilino, foi uma espécie de protetor, digamos assim, protetor da vida que ele depois conseguiu ter. Se ele não tivesse padrinhos, também era maçons, obviamente, mas se não tivesse padrinhos em bons sítios, enfim, não teria tido a vida facilitada. Precisamos ter ilusões, porque ele não era nenhum coitadinho como o Camilo que tinha que escrever para viver. Não, modo nenhum. Era um homem respeitado, com toda a sua, mas tinha exatamente essa grande qualidade. E é isso que eu pedi ao Dr. Acácio para me deixar dizer. É que ele era um homem de cariz universal. Não cabe aqui. Ele já deixou um trabalho todo feito para estes municípios, para este triângulo esquadrino, para poderem concorrer na Europa e mostrar-se que efetivamente são mais europeus que os europeus, inclusive separou-nos da terra onde eu nasci, que eu nasci em Coimbra, ainda por cima, não é? Mas separou-nos da zona da beira litoral. Já está o trabalho todo feito. Está o trabalho todo feito. Portanto, eu penso que a única coisa que tenho que fazer agora, os políticos da terra, falando mal e depressa, normalmente não é palavra que se utiliza muito, têm um trabalho feito. É só pegarem nele e terem um escritor universal, maior que a sua própria terra.